qual é o esteroide ou anabolizante mais perigoso? Então, essa é uma situação complicada, né? Por quê? Primeiro, eu acho muito complicado para a gente aqui dar uma marca, falar uma marca, expor no laboratório, né? E aí eu até faria uma retórica, né? Qual não é perigoso, né? Exatamente. Então, assim, agora há pouco a gente citou lá uma molécula, né? Que a quantidade de incidências, de internações, de pessoas que precisam ir correndo, né? Chamar uma ambulância porque teve um efeito é muito grande. Mas ainda assim, existe um espectro. Então, por exemplo, há alguns que são muito mais influentes na questão renal, ou na questão cardíaca, ou na questão hepática. Por isso, não existe um mais perigoso, de fato. Qual não é perigoso. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Sabe de um nome? Então, é que tipo... Qual que você pensou? A trembolona, né? Certo. Porque eu vi, tipo, muito registro falando muito mal. Foi Mal que não, imaginei mas mesmo. que é perigoso. Mas aí que eu acabei de pensar que você falou. Eu acho que realmente não depende de qual hormônio você está utilizando. Depende da quantidade que você estaria utilizando, né? O ciclo que você está, a quantidade que você está utilizando. Eu acho que isso que é influente, na verdade, né? E aproveitando aqui, fazendo outra relação com essa pergunta, os esteroides anabolizantes causam impotência sexual? Causam impotência, é documentado, registrado, aparece em todos os estudos, é um fato. Aquela questão que a gente comentou há pouco, né? O corpo está recebendo muita testosterona, que é naturalmente um hormônio que lida com a questão da ejaculação, da ereção e afins. E aí tem essa entrada diária, semanal, mensal, enfim, de uma dose X de esteroide. O corpo, se pudesse dizer, o que ele diria? Já tem tanta testosterona entrando, né? Tá bombando testosterona no sangue. A hipófise, ela é comunicada e ela para de estimular o testículo a fazer mais testosterona. Então, em algum momento, esse eixo desequilibra e uma das manifestações que mais geram barulho é justamente essa, né? Então, o rapaz, ele percebe ou que a potência está insuficiente, então não existe uma porcentagem que ele julga satisfatória, né? Ou literalmente não funciona, né? Não está acontecendo. E aí esse é um dos efeitos mais famosos e difundidos. Por quê? Porque lida com o hormônio mais influente no corpo e na sexualidade desse homem, né? Que é a testosterona. Então, sim, ela causa... E digo mais, tem casos de homens que suspenderam o uso por conta disso, de anabolizante, e nunca mais ficou bem de novo, nunca mais voltou como era antes. Né? Então houve uma alteração ali irreversível nesse eixo. Né? Claro que depois de um tempo, pode usar uma medicação para curar, para tratar, mas assim, dependendo do caminho que essa via química leva, né? Você tem precursores, né, e produtos. Se alguma coisa ali perdeu o padrão, às vezes o corpo não sabe corrigir mais. Então, é que eu também vejo o caso lá, tipo, dá um exemplo famoso aqui, o Léo Stronda, ele disse o quê? Que ele usa os esteroides, anabolizantes. Mas, se ele quisesse ter um filho hoje em dia, ele teria que fazer um tratamento hormonal, mas não esses hormônios que a gente tá falando, entendeu? Porque se fosse fazer outro tratamento uma dose mais baixa. Aí, querendo ou não, eu acho que tem, tipo, acaba influenciando muito o psicológico do homem, principalmente, porque, querendo ou não, a vida sexual de um homem, eu acho que, tipo, é uma coisa que influencia muito o psicológico. Não é nem questão do hormônio influenciando no cérebro mesmo, nas coordenações motoras e etc. Então eu acho que acaba influenciando muito na autoestima da pessoa, porque acaba... A pipa não levanta mais, né? A pipa não levanta mais. E mexe, como você bem disse, Arthur, fertilidade. Então, existe uma rotina de criação de gametas, espermatozoides. E essa rotina depende de um sinal químico de testosterona. Se você altera, isso pode gerar, além de tudo, a infertilidade. Então, assim, você viu, a gente falou sobre doenças cardíacas, hepáticas, renais, vasculares de forma geral. A gente falou da questão sexual, da questão de reprodução e você mesmo disse da questão psicológica. Ou seja, como defender essa molécula? Não tem como. Exatamente. Né? Qual que é a dose segura? Não tem.
é um consenso de que, apesar da nossa sociedade ter abraçado no setor da estética, no setor da academia, né, do culto ao corpo, a gente precisa, inclusive esse é um dos espaços, informar as pessoas de que não é esse o caminho, né? Aham. Se ralar pesado, sem hormônio, sem nada, manter uma dieta hiperproteica interessante, né, uma boa dose de quilocalorias, tá mais do que consagrado que uma boa dieta e uma boa rotina de práticas físicas entrega o corpo dos sonhos para a pessoa, sem passar por uma ingestão esteroidal sequer, né? E mais ainda, a musculatura conquistada sem esteroides, ela é mais forte, né? Porque Mais harmônica também. mais né? harmônica. Você pode ver os não atletas regride. naturais, eles têm um corpo, um físico muito harmônico, enquanto Perfeito. os fisiculturistas que utilizam os hormônios parecem monstros, né? Irregular. Ficam enormes assim, nossa. Mas aproveitando que você disse aí sobre a suplementação, eu queria saber uma coisa que até é uma dúvida minha, que eu tenho muita dúvida. Quais são os melhores suplementos para se utilizar no meio da musculação, do fisiculturismo, sem ser os esteroides anabolizantes? Assim, a gente pode falar então de categoria, né? Aham. Então, de novo, a pessoa ela quer um certo ganho muscular, ela marca consulta com o médico ou médica, explica a situação. E aí, normalmente, qual que é a molécula que é necessária para o músculo crescer? Proteína. Aham. Pode ser Síntese conquistada- proteica, né? Síntese proteica. Então, a proteína. E onde a gente conquista a proteína? Na No carne. ovo, na carne, no frango. Então, nós temos já uma oferta natural muito elevada de proteínas, né? A pessoa vai, faz o exercício numa rotina adequada, sai de lá, o músculo está super receptivo ao nutriente, coloca essa dieta proteica e a coisa funciona, né? Então, tem até casos aí, quando o pessoal sai da academia, tá bem inchadão assim, bem no pump, como dizem por aí, eles vão lá e pelo menos eles falam uma diferença, tipo, não faz tanta diferença, mas na questão de você receber a proteína. Se você toma whey protein, que é a proteína em pó, como que é o soro do leite, Soro do leite isolado. você vai lá, você toma com água, você aproveita a síntese proteica também, a proteína já vai mais rápido pro músculo. Mas se você tomar com leite, aí você digere a proteína de forma mais lenta. Mas ainda assim não tem muita influência. Não, eu digo mais. Se mandar aquele franguinho, o ovinho Sim. depois, também funciona, né? Aham. Só que existe uma propaganda muito forte em cima do whey protein, é que ele não iria competir com outros nutrientes. Então, por exemplo, no caso do ovo, não importa com o que você come esse ovo, né, ou essa carne, o intestino ele vai ter que escolher o que ele vai puxar para o sangue, né? Então existe uma competição ali pelo nutriente. No caso do whey, existe uma tecnologia de filtragem que faz com que a molécula mais purificada passe direto, né? Então, que não tem todo um processo. Tem um processo. Whey mas também... hidrolisado, whey concentrado. Isso. É o whey, eu não lembro agora o outro, mas são 3 tipos de whey. Um é tipo um whey mais basicão assim, mais pro pessoal que tipo só faz uma academia assim de boa, que é ter um shape legal, né? Aí tem um whey que é o pessoal que leva a academia mais a sério, depois tem o whey hidrolisado, que inclusive Perfeito. 1 quilo, se eu não me engano, pelo menos que eu vi no site, é R$300, 1 quilo de muito whey caro, hidrolisado. muito caro. Aí eu vejo fisiculturistas recomendando lá, falam assim, que o whey hidrolisado, ele é só para atletas, porque não compensa para outras pessoas. Porque o músculo está muito receptivo. Mas ainda assim, aí volta naquela questão. Tem risco se a gente exagerar na dose proteica diária? Tem. Porque quem que filtra isso tudo no nosso corpo? O rim, né? Os 2 rins, exato. E aí, existe um limiar que se você passar, pode ser que o rim dê uma ali prejudicada, né? Então, mesmo um suplemento simples como esse, vai que a pessoa, sei lá, tem... Uma né, infecção por proteína, né? ou ela já tem uma questão renal prévia que ela não sabia. Aham. Nasceu com isso, nunca se manifestou em Aí do sintoma algo nada, assim. a ingestão alta de Vai para proteína. academia e pega pesado em alguns suplementos. Esses Aham. que vendem em qualquer canto. Mas não sabia que o rim não estava pronto para ter uma filtração glomerular adequada. E aí vai complicar o quadro. Então até parece clichê, até parece meio repetitivo, mas quando a gente vai interferir no corpo, quem que tem que estar sabendo disso? Alguém da medicina. Então, tem que ir lá. Né? Tem nutrologista, endocrinologista, tem uma galera para até mesmo, né? Pega lá o seu médico de confiança, né? Que te conhece há muito tempo, tal, que acompanha e explica a situação, porque mesmo algo tão simples pode de repente ter um risco, né? Mas nem se compara, o wheyzinho nem se compara com o anabolizante, né? O anabolizante
muito perigoso. Não existe um espectro de segurança. Vai além da questão alimentar, Muito né? além. É interferência hormonal. Então, querendo ou não, é uma frase que pelo menos o meu médico alergista me disse uma coisa. Tudo em excesso faz mal. Tudo. Tudo não importa o que quiser. Diz tudo. Perfeito. No caso foi o Steve Jobs lá que só tinha uma dieta só em frutas. A história da frutose. Aí o pessoal acreditava lá, se comer só fruta faz bem, o que todas as mães falam. Come fruta, come isso. Deu isso. A história da frutose e o pâncreas, né? Então. Não é uma discussão, essa discussão do Jobs, do pâncreas e a questão de açúcar de fruta, não é uma questão confirmada por todo mundo. Mas há, de fato, essa suspeita que você falou. Mas aproveitando também, eu quero matar outro mito aqui, que não está na minha listinha, mas eu acabei de lembrar. Uma coisa que, pelo menos, todas as mães, daí, alunos FAPers, devem falar. Pelo menos de quem os filhos praticam musculação assim, querem ficar shapeados, né? Nem eu. A questão da creatina. Creatina. Que é um suplemento que eu vejo que todo profissional da musculação recomenda, que é o uso da creatina, que ajuda a, você... Energia. Exatamente. Energia. Absorver mais a água vai pro músculo, tipo, fazendo um resumo bem... Sim. Bem pobre, assim, mas que induz a água ao músculo, né? Você poderia me explicar se a creatina faz bem ou não? Então vamos lá. A creatina, ela está relacionada a uma oferta mais rápida e eficaz de energia à fibra muscular, né? Então, a pessoa vai treinar, ela tem um treino de 1 hora, mas depois de meia hora já está muito cansada, esgotada. A creatinina aumentaria essa energia para mais tempo de exercício. Então, no final das contas, o resultado seria melhor. Só que a gente vai voltar naquela questão. Já tem muito registros de pessoas que faziam uso de creatina, só que ingeriam pouca água, né? Muito soluto, pouco solvente. Muito soluto, pouco solvente. De novo, adivinha onde que bateu essa sobrecarga? Rim. Nos rins. Então, se você jogar creatina e rins em qualquer buscador, você vai encontrar várias relações. Eu já vi muita gente assim, com corpos que a pessoa almejava, esse corpo que eu queria, esse design que eu queria, sem usar creatina, né? Só que há uma propaganda muito forte em cima de quem faz uso, de quem é professor, professora da área e tal. Então, volto naquela repetibilidade. Quem vai te autorizar a tomar? O médico. O médico. É isso. E as mamães. Né? Porque, quero ou não, se dependesse por mim, eu estaria tomando uma creatina pra mandar o shape, né? Porque, quero ou não, eu tenho toda uma propaganda muito boa em cima da creatina, prometendo muita coisa. Mas é que tá. Às vezes não. Você concorda que muitas vezes a gente consegue o mesmo resultado por uma via bem mais natural, né? Então, assim, vai demorar 3, 4 meses a mais, mas não vale a pena, ao invés de ficar, né? Mas nossa, será que tá batendo no rim, no fígado? Então, eu acho que nem... A gente tem relato, por exemplo, da antiguidade, de pessoas que malhavam bastante, né? Tinha lá aquele design corporal, né? Por exemplo, na Grécia. E lá não tinha whey, não tinha creatina, né? Tinha só oferta proteica natural e tinha ali a questão do exercício. Então, existe um caminho natural, né? Um caminho que você... Sim. Como você mesmo lembrou, Arthur, você chega no corpo desejado muito mais harmônico, né? Sim. A força é trabalhada junto com a questão Tem toda uma do questão design psicológica também. psicológica. Questão Porque de o músculo bom humor, cresce. libido. Tudo. O músculo cresce porque ele reage a uma sobrecarga tensional, ele vai lá, a fibra fica maior para tentar, né, compensar aquela sobrecarga nova. E isso é bom porque traria força. Determinadas moléculas, sobretudo as esteroidais, elas não dão exatamente força, elas causam inchaços mesmo, né? Mas dá para garantir que aquela fibra está forte? Não dá. Enquanto o corpo natural ele tem uma força, porque chegou ali na base de um esforço muito mais diário, né? De uma coisa não artificial. Que não, pelo menos é o que eu vi. Ronnie ao longo Coleman, da idade. O maior fisiculturista de todos os tempos. Ele ganhou o Mr. Olympia 8 vezes. Ele teve uma lesão na perna e parou de treinar. Ele era enorme. Hoje em dia, se você ver, dá até dó. Então. Tudo murcho assim,
sem nada. É isso. É o famoso inchaço dos esteroides. E aproveitando sobre inchaço, assim, abordando um pouquinho esse assunto assim de ser grande, eu queria fazer uma pergunta muito interessante aqui. Aham. Por que os levantadores de peso são geralmente mais, como que eu posso dizer, mais gordinhos assim? Uma distribuição lipídica. Né? Exatamente. O segredo, dieta hipercalórica. Muitas quilocalorias por dia. Né? Primeiro, eles alegam que essa força, essa energia necessária para conseguir levantar essa carga, ela precisa estar ali disponível em uma potência incrível. Quem vai oferecer isso? Quilocalorias, energia. Carboidratos. Né? Se a gente tem uma dieta hipercalórica, acaba, né, existe um metabolismo de conversão e a gente começa a reservar lipídios. Então a gente vai ganhando tecido subcutâneo. Distribuição de massa lipídica. Também tem a questão do centro de massa do corpo. Né? Então existe toda uma arquitetura corporal que quando o movimento é executado acaba sendo um pouco mais eficiente, ou bem mais eficiente, quando existe uma redundância na distribuição de gordura pelo corpo. Então, de fato, cada corpo segue um design, né? Ginástica tem um design de corpo, basquete, velocistas, nadadores, né? Boxeadores, tal. E mesma coisa com a questão do levantamento de peso. Então, como que chegamos até ali? Dieta hipercalórica. Muito carboidrato. Proteínas também, mas assim, é energia, é carboidrato para conseguir custear esse movimento. Aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta muito importante. Resumindo a nossa conversa aqui, nosso assunto sobre esteroide anabolizante no meio do fisiculturismo. Os esteroides anabolizantes sempre serão prejudiciais à saúde? É isso. Pela conversa que a gente teve aqui hoje, né, e pelo imenso relato, né, da pesquisa científica, dos casos clínicos, eles são muito perigosos. Eles fazem muito mal. A dose segura só existe dentro de uma restrita faixa da medicina que cuida de doenças ou de algumas disfunções. Né? Não questão quando tem a necessidade hormonal, né? Isso, de reposição hormonal. Perfeito, Arthur. Que, olha, querendo ou não, eu vi que tem como você chegar a um nível corporal, um nível físico de um atleta de fisiculturismo envenenado, como dizem por aí, que é os venenos, né? Você ser natural. Perfeito. É uma briga constante, assim, contra o seu próprio corpo, mas tem como chegar. Então, um exemplo é o Ícaro Lerme, que é um grande atleta brasileiro que 20 anos o cara tem um shape dos deuses, né? O cara, ele é vegetariano. Olha só. 20 anos. Eu vejo os treinos dele, ele pega cargas que fisiculturistas que usam esteroides pegam. E pegam difícil, assim. Ele pega com uma tranquilidade, mesmo sendo natural. E isso reforça o que você falou, que a fibra muscular natural, construída de forma natural, ela é mais forte, mais resistente. Perfeito. Brilhante exemplo. Para concluir essa ideia, essa é a questão. E a questão de suplementação também ela é desnecessária, né? Sim. Porque dentro também de uma questão médica, uma indicação, algo assim, pode, né, surtir esse efeito, claro. Mas a vida natural também funciona muito bem, né? Então, a clara de ovo, de um único ovo, apenas a clara, ela tem uma dose de proteína equivalente a uma barrinha, por exemplo, né? Que super caro, inclusive. Sim. Então, assim, as coisas já estão aí, estão na natureza. É como você bem disse, uma alimentação natural, com uma disciplina de treino, algo regrado, chega nesse resultado e ele vai disputar, você comentou. O Mr. Olímpia. Fantástico. Natural. E vegetariano. Acho que esse é o exemplo brilhante pra gente concluir. Então, não sei se é vegetariano ou vegano, mas, mesmo assim, grande exemplo. A E ele mesmo, proteína. ele diz que é capaz de você chegar no nível muscular de um fisiculturista profissional. De ponta, de elite. Mas que demanda muito esforço físico, muita disciplina, né? Constância. Perfeito. Bom, gente, eu vou ensinando aqui o FAPcast. Muito obrigado, alunos da FAP, comunidade da FAP e a comunidade do YouTube também. Muito obrigado por estar aqui comigo, Arthur, e o professor Poeta, que veio nos ensinar
falar sobre os mitos do fisiculturismo. Muito obrigado, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Eu também queria agradecer o convite, é uma oportunidade, Arthur. Esse tipo de discussão, esse momento, ele é muito importante, né? E que essa nossa mensagem chegue, né, até as pessoas corretas que procuram, que estão com essas dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu um papo bem esclarecedor. Muito obrigado a você, ao Fapcast, pelo convite e precisando é só chamar. Muito obrigado, professor Poeta. É isso, esse foi o Fapcast, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.